Boa noite, estamos começando mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Libertas. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez, eu aqui, você aí, mas juntos no mesmo sentimento, com a mesma mente, com o mesmo coração. Eu sei que o que nos reúne aqui nesse momento de culto é o fato de que nós somos pessoas interessadas em nos aproximarmos de Deus, em conhecer mais de Deus, da maneira como Ele se apresenta para cada um de nós. É isso que nos faz igreja, é isso que nos aproxima, é isso que nos dá a certeza de que mesmo distantes, nós estamos muito juntos, estamos muito unidos, caminhando para o mesmo lugar. Tenho certeza que você, assim como eu, está com saudade de voltar para cá. Eu também tenho certeza que está mais perto do que longe disso acontecer. Infelizmente, as coisas ainda não estão como nós gostaríamos que estivessem, mas nós estamos confiantes de que Deus tem a história nas suas mãos e que nós seremos responsáveis pela parte que nos cabe e temos feito a parte que nos cabe com muito cuidado e com muito zelo. Tendo feito essa introdução, tendo dado as boas-vindas a você que está conosco principalmente pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, que possamos falar com Deus, dedicar a Deus esses próximos instantes em que nós estaremos juntos. Antes da oração, eu lembrei de pedir uma coisa a você. Sabe o celular, aquelas saídas que a gente dá no meio do culto, aquelas conversas que parecem que a gente está só assistindo alguma coisa? Queria encorajar você a fazer diferente. Conforme as semanas estão passando e a gente vai se acostumando com esse jeito que não é normal de prestarmos o nosso culto, é muito comum que a gente comece a se envolver com outras coisas enquanto nós estamos aqui participando. Então eu peço que você realmente tente se conectar em mente e em coração àquilo que nós estamos fazendo aqui. Sabe aquela conversa do WhatsApp, deixa para depois, aquelas lidem em qualquer outra coisa, ida na cozinha, pare e faça como se você estivesse aqui junto comigo, cultuando ao nosso Deus. E aí nós vamos começar fazendo isso juntos em oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, concentre-se para falar com o nosso Pai, tá bom? Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui. Até esse lugar que não é o contato físico quem define, não é o nosso encontro pessoal quem define, mas é um lugar que o Senhor chama de adoração, um lugar que o Senhor chama de igreja, um lugar que o Senhor chama de culto. É culto porque nós estamos reunidos com o propósito de bendizer o Senhor, de lembrar quem o Senhor tem sido na nossa vida. Estamos juntos para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que o Senhor se revelou para nós, e que enche o nosso coração de sentido e de graça. Estamos juntos com o propósito de renovar a nossa fé por meio daquilo que o Senhor manifesta do Senhor para nós. E eu te peço, Pai, se faz presente aqui entre nós, em cada lar que está aqui conectado comigo, em cada pessoa, com cada família, que o Senhor traga a nossa mente e o nosso coração ao teu conhecimento, que a tua palavra seja viva, seja transformadora, que alcance o nosso coração de uma maneira diferente de que outras palavras acabam alcançando. Que as músicas que nós vamos cantar aqui também saiam do nosso coração e que alcance até o Senhor e a Tua presença. Recebe, Pai, tudo isso que faremos aqui juntos. Em nome de Jesus. Amém. E como de costume, eu quero começar esse culto louvando com você por meio de um salmo. E hoje eu queria ler com você o Salmo 128. Se a sua Bíblia é de papel, basta você abrir ela no meio, que praticamente eu tenho certeza que ela vai chegar lá no livro dos Salmos. Mas o Salmo 128 é um daqueles salmos de peregrinação. Ele não era cantado quando se estava reunido, mas era cantado numa daquelas festas em que o povo se movia e lembrava do tempo que andou no deserto. E aí, nesse salmo, Davi escreve as seguintes palavras. Salmo 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Haja paz entre nós. Nós vamos cantar a esse Deus, vamos lembrar quem é esse Deus por meio das músicas, dos louvores e dos cânticos, agora com o nosso amigo e irmão Peterson. Peterson, por favor,
nos conduza nesse momento de adoração e louvor. E essa primeira música, ela tem um trecho bem interessante, que ela diz que Deus é o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foi outrora. Né? E nessas épocas que a gente vive várias incertezas, como é bom a gente lembrar que, mesmo que a gente mude, às vezes pelas circunstâncias, mas o nosso Deus, Ele não muda. Isso traz uma segurança e uma paz muito grande para a gente. Amém? Vamos cantar. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei.
povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida pro teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande
seja adorado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, às alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja adorado. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Deus abençoe a sua vida e a de Nasa, Peterson. Um abraço para vocês. Eu não sei se você sabe, mas durante o mês de maio, algumas pesquisas foram feitas sobre quais os mercados que, diante da crise da pandemia, estavam reagindo de maneira oposta à grande maioria dos mercados, que é o cenário de crise e de perca de ganhos. Uma das empresas que se destacou nesse mercado foi justamente a Netflix, e de acordo com a pesquisa que um site chamado Kill the Cable Box, é isso mesmo, Kill the Cable Box, ele publicou uma pesquisa em que ele afirma que a Netflix cresceu 22% o número de assinantes apenas no mês de maio e que o consumo médio de um cidadão dos Estados Unidos passou de 2,8 horas por dia na frente da TV vendo Netflix para 3,2 horas. É um crescimento significativo, a gente tem que concordar. Ao mesmo tempo, ainda no ramo do entretenimento, você já deve ter ouvido falar de um aplicativo chamado TikTok. TikTok até então era um aplicativo ali restrito à vida dos adolescentes, jovens, de gente muito nova, que pelo menos não fazia parte da minha vida. Só que aí eu vi recentemente que esse aplicativo chegou à marca de 2 bilhões de downloads, também ainda no mês de maio. A pandemia fez com que nós mudássemos alguns hábitos ou incrementássemos ou fortalecêssemos alguns hábitos que nós já tínhamos ali embrionariamente começado a permitir que fizessem parte da nossa vida. Um deles é justamente a atenção e o espaço que nós damos ao mundo do entretenimento, da diversão ou da distração. Muito tempo em casa faz com que a gente comece a tentar buscar alternativas para vencer o tédio, para vencer a mesmice. Parece que quando a gente começou a ficar em casa, até a gente criar uma rotina, nós vivemos ali aquele vale
do tédio em que todos os dias nós precisávamos entender e enfrentar como é que esse dia iria ser elaborado. Hoje, já tendo passado mais de 100 dias do início do isolamento social, nós já temos pelo menos conversado com algumas pessoas e as pessoas dizem que já têm incorporado ali alguns elementos na sua rotina que tornam a vida mais palatável. Muitas pessoas dizem que estão bem adaptadas a esse sistema de teletrabalho, mas o fato é que essas pessoas e os números dizem, e a gente conversa e sente isso entre os amigos e a família, o mundo da diversão e o mundo do entretenimento passou a ocupar um espaço ainda maior do que ocupava antes desse período de pandemia. O fato é que nós estamos constantemente buscando algum tipo de diversão, algum tipo de entretenimento, algum tipo de distração. Um cientista chamado Steve Johnson escreve um livro onde ele explica como a busca por diversão trouxe inovações para a humanidade. E ele fala que muitas vezes são tentativas de fazer algo frugal, algo sem sentido maior ou sem grande utilidade, que acaba trazendo para a gente algumas invenções que transformam a humanidade. Ele afirma que o ser humano e o mundo em si é uma máquina de inovação para diversão. O fato é que quando a gente pensa sobre diversão, principalmente se a gente pensa sobre uma perspectiva bíblica, a gente precisa pensar sobre o tédio. E aí a gente volta os olhos lá para o livro de Eclesiastes. A gente busca diversão, a gente busca entretenimento e distração, praticamente como sinônimos de recursos que a gente pode usar para enfrentar a mesmice da vida. Se você olhar com os olhos de Salomão, que é quem a gente acredita que escreveu o livro de Eclesiastes, você vai olhar um mundo que é cíclico, onde todos os dias os processos se repetem. O sol nasce e o sol se põe. Tem uma afirmação dele que é chocante, que é quando ele lembra que o mar nunca se enche, apesar de todos os dias o rio correr para o mar. E aí você vai percebendo, quando você olha ao seu redor, que realmente na vida tudo se repete e todos os dias nós nos deparamos com o tédio. E quando a gente fica entediado, a gente procura uma solução para esse tédio. O tédio traz a sensação de repetição, de que nada de novo acontece. O próprio livro de Eclesiastes apresenta como uma das possíveis soluções para esse mundo entediante o fato de que não existe nada mais legítimo para um ser humano do que comer, beber, desfrutar da sua vida com os seus amigos, e ele conclui que isso também vem das mãos de Deus. Se você tiver dúvida de onde isso está lá em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 24. Portanto, ter momentos de lazer, ter momentos de diversão e até de entretenimento não é um mal em si. A coisa começa a complicar quando a gente erra a mão. E tudo que a gente erra a mão acaba se tornando um problema. Não é à toa que a minha avó e a sua avó afirmavam que tudo demais é veneno. Portanto, diversão demais, entretenimento demais, qualquer coisa demais pode se tornar um problema ou já começa a apontar um problema maior que virá ou algo mais profundo que está aí dentro das suas motivações de viver ou das minhas motivações de viver, falam muito sobre mim. Nesse momento que a gente está tendo que refazer a agenda e aprendeu a construir uma agenda dentro de casa, eu queria pensar um pouco com você sobre diversão e entretenimento, não no sentido somente saudável e agradável dessa coisa, mas quando a gente pensa diversão e entretenimento com uma dose exagerada e também diversão e entretenimento com um viés de distração. E quando eu falo distração, eu falo aquela tentativa que a gente tem de buscar esses recursos para que eles nos tirem da realidade e para que de alguma forma eles sirvam como um tipo de morfina emocional que me tiram ali da minha vida como ela é. Não estou aqui afirmando que isso não é necessário de vez em quando. A vida às vezes é pesada e é importante que a gente tenha esses momentos de refrigério. Agora, quando isso começa a se tornar algo complicado, quando isso começa a ser algo que eu preciso prestar atenção, porque a luz amarela acendeu e eu preciso tomar providências. Eu aqui hoje vou colocar na mesma prateleira, na mesma categoria, tanto aquilo que a gente busca como diversão, como aquilo que a gente faz como trabalho, que também serve para distrair a mente, que serve para muitas pessoas tirar a mente da realidade. Acaba se tornando um fim em si mesmo. Algumas pessoas acabam assumindo que se divertir é um fim em si mesmo, é a causa da sua vida, e outras pessoas que acabam assumindo que o trabalho é o inversamente proporcional. São filhos da mesma mãe, tá? Trabalho e entretenimento demasiado.
Para a gente entender melhor o que eu estou falando, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver um dos momentos desse Evangelho em que a coisa aparece um pouco exagerada com uma pessoa e como isso pode nos trazer princípios práticos sobre como dosar essa nossa busca por lazer, essa busca por recreação e por refrigério com aquilo que nos cabe na realidade. Como não permitir que essa busca desenfreada por trabalho ou por extremos de entretenimento se torne uma coisa maior do que deveria ser na minha vida. Para isso, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 10, a partir do versículo 38. O Evangelho de Lucas fica depois do Evangelho de Marcos. É o terceiro Evangelho do Novo Testamento. Está aí no Novo Testamento, como eu já falei. E você pode abrir para acompanhar. Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. É um trecho bem conhecido, você já deve ter ouvido falar sobre ele alguma vez. Eu queria apenas oferecer mais um ponto de vista, mais um olhar sobre esse texto. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz o seguinte: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te peço que ela chegue no meu coração e no coração das pessoas que estão comigo aqui hoje, de uma maneira especial na noite de hoje. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos confronte com a verdade, que possa nos desafiar a nos parecermos com Jesus, que possamos entender aquilo que precisa ser mudado, as decisões que precisam ser tomadas, que possa nos incomodar nos lugares certos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você já ouviu essa história alguma vez na sua vida. Eu queria apenas, antes de entrar nela propriamente dita, queria lembrar a você que quando a gente lê um evangelho, a gente tem algumas formas de fazer isso. Um evangelho, ele conta sempre a história da vida de Jesus, o seu ministério e como ele representa e como ele é a encarnação de tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Como ele é o enviado de Deus para pagar o preço do pecado da humanidade e prometer para ela a salvação, vida eterna e a inauguração do reino de Deus. Só que assim como toda a Bíblia, o Evangelho é uma história sendo contada por meio de muitas outras histórias. Então você vai ver sempre, nos 4 Evangelhos, histórias que são encadeadamente contadas e que vão narrando por meio dessas pequenas histórias uma história maior, que é justamente a história de Jesus e o seu ministério. Quando você olha um desses evangelhos, você pode assumir uma lente que vai ajudar você a enxergar princípios que são camadas mais finas dessa história. Então, eu posso simplesmente olhar a partir do Evangelho de Lucas, por exemplo, como Jesus tratava as pessoas que ele encontrava. Eu posso colocar uma lente onde eu vou observar a maneira como Jesus cuidava dos pobres e a maneira como Jesus tratava dos pobres enquanto desenvolvia o seu ministério. Ou eu posso fazer o contrário, o que Jesus fala sobre dinheiro e sobre riqueza enquanto ele avança ali no seu ministério no Evangelho de Lucas. Posso fazer isso nos 4 evangelhos. Isso não compromete a minha compreensão da história maior em que eu estou vendo ali contado o ministério de Jesus que o leva à cruz e até a sua ressurreição. Nesse ponto em que eu chego no capítulo 10, eu começo a olhar um pouco atrás e começo a tentar entender que história está sendo contada aqui, além da história do próprio ministério de Jesus. E isso me faz voltar até o capítulo 5, onde eu coloco uma lente onde eu vou observar os movimentos de Jesus, quase uma valsa, em que ele está se relacionando com pessoas, onde ele está se retirando desse relacionamento, a forma como ele lida com o descanso, que é o sábado, e a forma como ele lida com a intimidade. No pensamento bíblico, é muito comum você encontrar
uma relação estreita entre essa luta contra o tédio, entre a necessidade de refrigério ou recriação, atrelada à necessidade do descanso, que é tratado no Antigo Testamento como Shabá e que é tratado no Novo Testamento também como o dia do descanso, o dia do Senhor. Também um outro tipo de Shabá, uma progressão desse tipo de Shabá ou continuidade, para ser mais preciso. Essas coisas aparecem relacionadas na Bíblia Sagrada. Por isso que eu olho a partir do capítulo 5 e vejo uma história que começa ali, quando Jesus chama para fazer parte dos 12 um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos. E Levi dá uma festa, faz um banquete, cria ali um ambiente onde Jesus vai com os discípulos e era comum que os banquetes fossem dados de uma maneira que outras pessoas pudessem ver, os pátios eram abertos. Então, por mais que você não fosse convidado, o povo podia ficar ali bisbilhotando o jantar que estava dando. E ali as pessoas, os fariseus, começaram a criticar Jesus pelo fato de que Jesus comia e comia com pecadores e com publicanos, com o pior tipo de gente possível. E havia uma outra queixa relacionada a Jesus e aos seus discípulos. Eles diziam, olha, esses discípulos de Jesus vivem de festa, vivem de comer e beber, vivem de passear, vivem de fazer comunhão, de fazer um encontrinho, não podem ver uma casa aberta que fazem junto à panela. Era essa a queixa que aparecia ali no capítulo 5 de Mateus. E eles faziam o contraponto com os discípulos de João Batista. E diziam, olha, os discípulos de João Batista, eles jejuam. Por que os discípulos desse Jesus vivem de comer e beber? E Jesus vai explicar para eles que ninguém fica de jejum quando a festa está acontecendo. E ali era um momento festivo. E você vai ver constantemente que Jesus, horas está com algumas pessoas, Jesus se retira para jantar com outras pessoas, Jesus tem tempos ali mais tranquilos com os seus discípulos, horas ele junta Pedro, Tiago e João, que eram amigos mais próximos, para ter alguns papos reservados. Horas ele está ali com os 70, horas ele está com a multidão, mas Jesus é alguém que está sempre administrando essa valsa entre uma agenda intensa e momentos de descanso. E isso passa pelo capítulo 6, quando ali Jesus realiza uma cura no sábado. E ali ele é acusado, mais uma vez, pelos fariseus, de estar fazendo alguma coisa no sábado. No sábado ninguém fazia nada. Sabe, é uma tentativa dos fariseus de corromperem mesmo o princípio do sábado. E a gente vai falar um pouco mais disso mais na frente. Mas veja que no capítulo 6, os fariseus dizem que Jesus está corrompendo o sábado, porque Jesus resolve curar no sábado. Só que Jesus levanta a questão de que o sábado é um momento em que você pergunta se a vida é algo para ser salvo ou se é algo para ser destruído. Jesus começa então a trabalhar ainda no capítulo 5, quando ele fala sobre a questão de festejar, sobre a questão de partilhar e comungar da mesa com os seus discípulos, e ele chega no capítulo 6 e ele ressignifica o sábado, ou melhor, ele resgata o sentido do sábado, lembrando que o sábado não foi feito, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele faz isso por meio da atitude. Ele está ressignificando na cabeça daquelas pessoas, ou pelo menos ensinando para elas, embora eles entendessem, não chegassem até o coração, o que significa esse descanso, o que significa essa necessidade de refrigério. E você vai ver nos próximos capítulos esse movimento constante de Jesus, horas com as pessoas e horas em momentos reclusos. Quando chega no capítulo 10, e essa é a lente que eu uso aqui hoje, se você for montar uma agenda de Jesus de atividades ali do capítulo 5, quando ele começa a falar sobre descanso, até o capítulo 10, você vai ficar esbaforido e cansado. Porque você vai ver que uma atividade puxa outra, apesar de horas ele se reservar, horas ele se expor, você vai ver que Jesus está em constante movimento. No capítulo 10, lembra que o texto bíblico, o Evangelho, por mais que Lucas fosse genial na escrita, e ele é genial na escrita, não é um texto judaico-cristão ocidental dos últimos séculos. É um texto dos dias de Jesus. Então você não vai ver uma ênfase muito emotiva ou romântica nos comportamentos. Mas aqui o que acontece é que Jesus ele é transportado do momento em que ele está pregando e ele fala sobre o bom samaritano. E aí Lucas dá um corte seco nessa cena e aí fala que Jesus foi caminhando junto com os seus discípulos e chegaram a um povoado. Esse povoado era o povoado de Betânia, como a gente vai ver no Evangelho de João. E nesse
povoado, ele encontra uma mulher, ele vai para a casa de uma mulher chamada Marta. Lucas não faz questão de dizer que Marta era amiga de Jesus, que Maria era amiga de Jesus, ele só diz que a dona da casa era Marta. E é importante a gente saber disso, porque no Novo Testamento a ordem das coisas altera o produto. Então Marta era como se fosse a responsável por aquele lar. E aí o texto vai falar que Maria morava com Marta. Se você olhar lá em João, no capítulo 11, no versículo 5, você vai ver que Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro. Você já deve ter ouvido falar da história de um homem que morreu e que Jesus ressuscitou. E esse homem era um homem chamado Lázaro. Essa história é contada lá no capítulo 11 de João. E no versículo 5 do capítulo 11 de João, você vai ver ele afirmar que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Era uma família que Jesus tinha um carinho diferente, especial e que gostava de estar nessa casa. Sabendo disso, quando eu vejo a história de Jesus, o movimento dele inteiro ali, aquela correria que ele tinha na região da Galileia, indo para Betânia, e ele chega nessa cidade, nesse povoado, Lucas conta, e ele vai para a casa de Marta. Eu penso que é um dos momentos que Jesus estava buscando um refúgio. Jesus chega ali, sabe, cansado, quando você tem uma semana enlouquecedora e você vai jantar na casa de alguém muito querido, um lugar onde você pode tirar o sapato, sabe, onde você se sente em casa, se sente acolhido, se sente descansado. A forma como Lucas conta para a gente que Jesus chega nessa casa é uma forma muito familiar, porque João conta que Jesus amava essa família. E Jesus chega nessa casa, nesse povoado, estava provavelmente cansado, né, de tantas pregações, tantos milagres. Ele tentava às vezes se afastar num barquinho, mas aí ele via o povo precisando dele, ele ia lá, ia socorrer esse povo. Jesus estava em constante movimento, mas essa hora é a hora em que ele sossega. Ele chega na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Não sei se Lázaro morava com Marta e Maria, tá? Mas é provável que ele fosse lá tomar o cafezinho da tarde com eles. E a cena que a gente vê aqui é uma cena que demonstra que já existia uma certa rotina dessas visitas. Jesus está lá no sofá, nem tinha sofá, mas faz de conta que Jesus está lá sentado em algum lugar e Maria está lá conversando com ele, está ouvindo as palavras dele, está perguntando como foi o dia, ele está contando como foi o dia, e eles estão ali tendo um tempo de qualidade, como a gente chama hoje, juntos, e Marta sempre passando assim para a cozinha e passa uma vassoura, traz um cafezinho, o senhor quer um pão, vamos pegar uma manteiga, vamos aqui arrumar a mesa, Maria vem arrumar a mesa e Maria não levanta. Tem hora que Marta enche a paciência e diz, olha, Jesus, você não está vendo não? Eu estou aqui trabalhando enlouquecidamente e Maria não levanta daí hora nenhuma para fazer nada. Por favor, Jesus, toma uma providência. A resposta de Jesus é aquilo que aproxima o nosso texto do nosso tema. Porque Jesus vai dizer para ela, Marta, Marta, você está preocupada demais, você está inquieta demais, você não está conseguindo estar aqui, Marta, porque você está muito distraída. Maria escolheu a melhor parte e eu não vou tirar isso dela. É uma cena que a gente está acostumado a ver e as pessoas acabam massacrando Marta. Eu preciso, antes de adiantar nesse assunto, lembrar que a própria Marta é que lá em João vai dizer para Jesus uma das confissões mais bonitas que você vai ver no Novo Testamento, porque ela afirma que eu sei que o Senhor é o Cristo, eu sei que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Então aqui a gente está diante de uma pessoa que tinha muita fé e que conhecia muito bem Jesus e que também amava Jesus e que era tão amada por Jesus quanto Maria. Nessa situação, ela acaba demonstrando uma atitude que se assemelha muito da atitude que a gente pode ter quando a gente erra a mão no apego que a gente tem a algumas coisas dessa vida e que nos fazem nos distrairmos das coisas que estão acontecendo. Isso pode ser trabalho demais, isso pode ser diversão demais, isso pode ser Netflix demais, isso pode ser exercício demais, isso pode ser muito apego à dieta. Qualquer coisa que você faça demais pode ser um sintoma de que você está com um coração bem parecido com o de Marta no dia da visita de Jesus. Mas hoje a reflexão que eu queria trazer a você, ela começa do ponto de que Jesus fala, no versículo 42 do capítulo 10, Jesus afirma primeiro que Maria escolheu a boa parte. E essa boa parte não vai ser tirada de Maria. Se Maria escolheu uma boa parte, é porque existe uma parte que não é boa. É uma inferência lógica. Se existe uma parte boa, existe uma parte que não é boa.
E se Maria escolheu a parte boa, o provável é que Jesus estava aqui inferindo que Marta, naquele momento, estava escolhendo uma parte que não era boa e que a gente pode afirmar que era uma parte ruim. E aí eu penso com você, o que seria essa parte que não é boa? Queria começar daí. Quando eu estou falando sobre momentos de refrigério, e aí eu penso que tem uma parte que é boa e uma parte que não é boa. Só para a gente recapitular, para a coisa ficar redondinha. É um momento de descanso para Jesus, é um momento de refúgio para Jesus, é um momento de recriação para Jesus, onde ele vai ali ter um tempo de lazer com pessoas que ele gosta. É um cenário em que você tem 3 pessoas na cena, em que um está ali em casa, se sentindo em casa, se recompondo, alguém está usando bem aquele momento e uma pessoa aparece como não sendo alguém que está usando bem aquele momento. Ela acaba que está, talvez desvirtuada, fosse uma palavra interessante, daquele propósito principal daquele momento. E por que é que Marta aparece como sendo aquela que não escolheu uma boa parte? Primeiro, é importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre ter um tempo de lazer, de recreação e de refrigério, ou até mesmo entretenimento, a gente não está falando sobre alienação. Quando a gente vai ver a etimologia da expressão, você vai ver que divertir tem muito mais a ver com tirar o foco de alguma coisa do que trazer uma atividade recreativa onde você vai se recompor. E eu acho que é uma boa forma da gente entender o que é que eu estou falando. Quando a gente vai se ocupar de outra coisa para não fazer parte daquilo que é real, a gente está buscando uma distração. Algumas vezes eu preciso disso e você precisa disso. Nós precisamos de uma espécie de fôlego das coisas que estão acontecendo cruas e nuas como elas são, para que a gente se recarregue e reabasteça, para que a gente volte a encarar a realidade. O problema é quando essas coisas acabam tomando o lugar da realidade e a gente começa a viver um processo de constante fuga daquilo que é real. Sabe aquela pessoa que chega em casa, ela passa o dia no trabalho lidando com planilha. Ela chega em casa, ela vai ligar a televisão. Ela não quer conversar com os filhos, ela não quer conversar com a esposa, ela não quer falar sobre assuntos familiares, ela não quer demonstrar carinho, afeto, ela não quer cuidar daquilo que ela tem, ela não quer pensar no futuro, ela quer somente pensar em nada, talvez até entrar numa caixa do nada, para não ter que raciocinar, para não ter que encarar a vida dela. Tudo começa se a gente está indo para uma parte que não é boa, para a parte que é ruim, quando eu começo a desvirtuar o propósito das coisas que existem e das ferramentas que existem para nos recriar ou para nos dar esse refrigério. É quando eu começo a buscar diversão para distrair demais, para distrair para sempre. Ou quando eu começo a buscar trabalho também para me tirar totalmente da realidade. E aqui Jesus é muito cirúrgico quando fala para Marta qual é a questão, qual é o ponto que a parte dela não é boa. Primeiro, Marta, você está preocupada demais. Marta, você não para mais hora nenhuma, a sua cabeça não para. Você está sempre pensando no pano de prato que está sujo, você está pensando no café, você está simplesmente almoçando, pensando o que é que você vai jantar, você faz uma reunião de manhã, já pensando na entrevista que você vai ter à noite, já preocupada com o relatório que você vai ter que entregar amanhã. Você nunca está com a cabeça nos lugares que você está, Marta. Tem alguma coisa errada, a sua cabeça não está aqui. Você está com preocupação demais, você está inquieta demais, seu coração nunca está no lugar em que você está, você não consegue mais dormir, Marta, porque você só pensa nisso, a sua vida foi tomada por isso de uma forma que parece que só tem esse assunto, você só fala nisso, você só está preocupada nisso, você não está percebendo que eu estou aqui, que eu estou cansado, a gente veio ter aqui um tempo junto, você não está conseguindo aproveitar outra coisa porque você só está pensando em trabalho. Da mesma forma, serve para qualquer pessoa que adota a diversão também como uma maneira de fugir da vida. Então, eu estou sempre preocupado em qual é a próxima festa que eu vou, qual é o próximo jantar que eu vou, qual é a próxima compra que eu vou fazer. Eu nunca estou tranquilo, eu nunca estou sossegado no lugar onde eu estou. É aí que as coisas começam a ir
para a parte ruim das coisas, sabe? E é isso que Jesus fala para ela. É quando você, olha, Marta, você não está tendo alegria, você não tá conseguindo desfrutar da alegria de eu estar aqui com você. Você não está conseguindo estar presente. E aí talvez você possa dizer, ok, então eu não me identifico com Marta, eu sei estar presente, eu não trabalho demais, eu não passo tempo demais na frente da televisão, não passo a vida a jogar jogos online, eu sei organizar essas coisas. Mas aí algumas perguntas podem servir para a gente fazer uma espécie de diagnóstico para saber em que estágio nós estamos nessa coisa de parte boa e parte ruim da história que Jesus está vivendo aqui com Marta. E aí eu pergunto a você, se você olhando para a sua vida honestamente, se você consegue fazer uma proporção, sabe o iPhone na tela inicial, às vezes me assusta, principalmente quando eu faço viagens longas, né, de carro, porque ele aparece ali quantas horas por dia eu usei o celular. E aí eu descobri que se você usa o GPS, ele vai contar também, e isso dá susto, tá? Mas aí você olha e ele vai dividir para você assim, quanto do tempo que você usou foi redes sociais, foi entretenimento, foi informação ou pesquisa, por exemplo. Ele faz um gráfico. E aí eu proponho a você, que tal você fazer um gráfico dos seus últimos 7 dias e você observar em que você gastou tempo e quanto tempo você gastou proporcionalmente do seu dia, da sua semana, nessas atividades. E aí eu pergunto a você que se honestamente você olhando para isso, você não acha que existem coisas que estão tomando mais tempo do que deviam, estão tomando mais atenção e energia do que deviam na sua agenda, no seu coração e na sua vida. Se você tem dúvidas dessa qualidade, né, desse mais, uma dica simples. Se você quer organizar uma prioridade na vida, Deus, família, trabalho. Deus, família, trabalho. As coisas estão organizadas nessa proporção. Deus, e aí não tem a ver necessariamente com as coisas que eu faço, mas com as motivações envolvidas. Eu estou preocupado, como deveria, com as coisas de Deus. Eu estou envolvido num relacionamento com Deus. Eu tenho gastado tempo, sabe, orando ou pensando nas coisas de Deus. Eu tenho me alimentado das coisas de Deus. Eu tenho lido coisas de Deus. Ou se eu penso nas minhas leituras, eu dedico muito mais tempo a ler a página de notícias, ou as redes sociais, ou a arrumar confusão no Facebook, Instagram ou LinkedIn, do que simplesmente gastar um tempo tentando entender como Deus pensa as coisas. Eu não consigo pensar como Deus se eu não ler a Bíblia, tá? Para ser bem claro, se eu não gasto tempo lendo a Bíblia, se eu não gasto tempo pensando nas coisas de Deus, eu sempre vou ser alguém que acha que sabe como Deus pensa. E isso tem muito a ver com como eu organizo o meu dia, como eu organizo a minha agenda. Você tem organizado a sua agenda de forma que você tem tempo para isso? A sua família tem tido o lugar que ela deve nessa história? Você tem tempo dentro da sua organização, da sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, cada um na sua medida? Você tem conseguido dar a atenção de verdade a essas pessoas? Ou não? Ou você só cumpre tabela, faz aquela oração do almoço e vida que segue? São esses pontos que a gente vai observando e vai vendo se a luz realmente acendeu amarela, sabe? E é muito comum, se você é gente como eu sou, que tenha uma luz amarela aí acesa. Porque aí, ok que eu passei em vida com Deus, em vida com família, eu tenho dado tempo para as pessoas que fazem parte da minha família na fé, eu tenho priorizado o tempo junto com a minha comunidade de fé para aprender do Senhor, eu tenho aprendido de Jesus com pessoas que estão envolvidas comigo nessa história. E aí eu começo a entender que talvez eu tenha muito mais a ver com Marta do que eu pensava. E aí a gente lembra de uma recomendação que Paulo dá para os filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 5, quando ele fala o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos, pois perto está o Senhor. É lógico que quando a gente escuta o princípio bíblico de moderação, a gente entende que realmente você tem que trabalhar, que realmente você tem que ter momentos de lazer, que realmente você tem que ter momentos com a família, que realmente você tem que ter momentos de solitude, mas que tudo precisa ser feito com moderação. E sabe por que tudo precisa ser feito com moderação?
Porque se eu agarro qualquer coisa exageradamente, eu vou cair no erro que está no versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses, porque ali Paulo está falando sobre a ressurreição, mas ele diz o seguinte, olha, se não tem Deus, se não tem ressurreição, então a gente vai viver que nem os epicureus, que diziam o seguinte, vamos comer e beber, nos alegrar, porque amanhã a gente vai morrer mesmo, e a vida acaba se tornando esse ciclo nihilista, sabe? É um ciclo vicioso e insaciável, nihilista. E aqui a gente vai aprendendo, tanto com a conversa de Jesus, quanto as palavras do Eclesiastes, quanto as recomendações de Paulo, que na vida tudo é moderação, cada coisa tem o seu lugar. Porque tem um risco ainda maior dentro dessa parte que é ruim, que é simplesmente eu assimilar um jeito de viver que não é o jeito que Jesus ensinou. É quando eu começo a não viver com moderação e eu começo a assumir uma cultura que não é minha, uma cultura que é como se Deus não existisse, e é uma cultura como se não existisse vontade de Deus, e eu começo a ter uma cultura para mim dessa forma, e eu começo a impor para mim e para as pessoas. O que é que eu estou falando de forma prática? É quando eu começo a teorizar, sabe, as minhas falhas, as minhas escolhas, para dar algum tipo de justificativa para elas. A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje é um mundo extremamente relativista e que tem os seus valores muito claros. Então, se você olhar principalmente as primeiras semanas da pandemia, quando a gente estava em casa, existia uma grande pressão para que o seu tempo fosse produtivo, né? E ao mesmo tempo você era ensinado a produzir mais, agora você gasta menos tempo com locomoção, o seu escritório está em casa. E aí era muito comum, e ainda é muito comum, que as pessoas falem que agora produzem muito mais, porque agora trabalham 14 horas por dia, e a gente tem uma certa alegria de falar isso, né? Só que o que a gente está fazendo com isso é assimilando uma cultura que não é uma cultura que Deus tem para a gente, que não é um jeito que Deus ensinou para a gente pensar as coisas. Pensa que Jesus, volta comigo e lembra que Jesus disse para Marta, Marta, você está preocupada demais com coisa que não tem que estar, está inquieta demais com coisa que não tem que estar, vem para cá, coloca a cabeça aqui, vamos tomar esse café junto. Só que a vida que a gente vive vai nos levando para um jeito de viver que é muito distante do jeito que Jesus ensinou a gente a viver, do jeito que ele ensinou que é o reino de Deus, que é o reino dos céus, como é que se vive do jeito que ele quer, como é que se vive do jeito leve que ele ensina. E isso tem muito a ver com as nossas más conversações. Todo mundo já deve ter ouvido falar até em forma de provérbios, né? Que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Se eu ando muito com um tipo de repertório, se eu convivo com gente, se eu só leio material, se eu só assisto palestra, se eu só faço curso, que o tempo inteiro está me dizendo que eu tenho que ser produtivo ou que eu tenho que ser vida louca, é muito provável que daqui a pouco eu tenha assimilado essa cultura dentro de mim. E essa cultura é uma cultura que, por mais que se diga que se crê em Deus, que existe um ser criador que é soberano, ela é uma cultura que de forma prática, é ateia. Porque ela vive como se Deus não existisse, como se não existisse vontade de Deus, como se não existissem princípios de Deus. É por isso que as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que eu não posso somente e ouvir tanto pessoas que vão contra aquilo que Deus ensina para a gente. É por isso que eu tenho que ser criterioso com o tipo de cultura que eu vou abraçar ou que eu vou assimilar. E isso tem a ver com a prática das coisas, sabe? Eu lembro que quando eu fui fazer esse seminário, uma das coisas que me chocou é que o seminário que eu fiz, e hoje isso não é mais assim, é um seminário que nos dias de domingo e no período de Páscoa, principalmente, tinha acampamento, não se jogava futebol. Os missionários americanos que trouxeram o trabalho tinham essa filosofia, então tinha algumas coisas que eram chamadas de pecado e que não são pecado. Por exemplo, você não poderia ir para o cinema, não podia ir para teatro, você não jogava futebol aos domingos, você não podia jogar carta baralho, mas podia jogar cancan e Uno, por exemplo, Phase 10, tudo isso era permitido, mas baralho não. E eu lembro que aquilo para mim, poxa, os caras estão chamando de pecado aquilo que não é pecado. E era um começo ainda da minha experiência de fé, e com o tempo eu fui vendo o oposto disso e como é muito fácil que a gente, para não cair nesse legalismo de chamar de pecado o que não é pecado, começar a viver como se pecado não existisse.
sabe? E aí você acaba assumindo e abraçando a bandeira dos epicureus ali. Vamos comer, beber, nos alegrar, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. E aí a gente assume um estilo de vida como se Deus não existisse, como se não existissem parâmetros, como não existisse uma forma que Deus pensa que a gente viva. E é exatamente sobre isso que o Eclesiastes fala lá no capítulo 11, no versículo 9, ele vai lembrar que, olha, ele vai falar especialmente para os jovens, né? Olha, viver é bom, viver é massa. E é importante que você aproveite tudo de bom que a vida der para você, tudo de bom que você encontrar. Converse com os amigos, tome um bom vinho, coma numa boa mesa, passeie, viaje, aproveite. Agora lembre de uma coisa, nunca viva como se Deus não existisse. É esse o princípio lá do capítulo 11, versículo 9 de Eclesiastes. Nunca viva como se Deus não existisse. E ele fala por quê? Porque sobre todas as coisas que você faz, Deus está acompanhando e você vai prestar contas para Deus. Sabe aquela coisa que às vezes os antigos diziam para a gente, olha, Deus está vendo. É isso que o Eclesiastes, o cara que ensina para a gente que a vida precisa ser aproveitada quando ela se apresenta em condições assim, lembra, olha, a gente vive a vida sabendo que Deus observa tudo e que você presta contas a esse Deus e que existe um jeito de Deus viver. Então, você não deve viver nunca, nem aproveitar nunca essa vida achando que Deus não existe, por mais que você afirme que Ele existe. É sobre isso também que fala o Salmo 1, quando fala para a gente que mais que feliz é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí a gente tem que entender que hoje o discurso é inclusivo. É todo homem e toda mulher que não anda segundo o conselho das pessoas que vivem como se Deus não existisse. É mais do que feliz aqueles que não se deixam levar pelo jeito que o mundo estabeleceu que se vive. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu falo de diversão e trabalho, sobre amores e sobre essa busca de refrigério, essa atenção que eu dou demasiada a alguma coisa, e aqui Marta está no cantinho, ela não está sendo protagonista dessa explanação, tá? Ela serviu apenas como um gancho para eu trazer essa recomendação bíblica. Isso quer dizer que quando eu falo sobre diversão, sobre lazer, não vale tudo. Quando eu falo sobre trabalho, sobre planos, projetos e ênfases, não vale tudo. Eu preciso entender que todas as decisões que eu tomo, tudo aquilo que eu me envolvo, precisam considerar o cuidado, a existência e a vontade de Deus. De maneira muito realista, eu estou dizendo que coisas que envolvem mentira e engano não podem ser praticadas por aqueles que querem viver como Jesus e que amam a Jesus. Eu estou dizendo que qualquer coisa que passe pela cobiça, pela inveja do que o outro tem, também não faz parte da vida daquele que ama Jesus. Se para eu ter alguma coisa, algum prazer, alguma sensação boa, eu precise causar mal a alguém, precise submeter alguma pessoa a situações degradantes, isso também não deve fazer parte da minha cartilha de diversão. Se eu coloco a vida de qualquer pessoa em risco, eu não posso me envolver nesse projeto de trabalho. Se eu simplesmente tiro a dignidade humana em qualquer escolha que eu faça, isso não deve estar dentro da minha cartilha. Você entende que nem tudo está ao alcance da sua mão em termos de vontade de Deus quando a gente fala sobre estilo de vida? Eu posso simplesmente eu posso escolher aqui 10 práticas erradas que a gente tem e que a gente assume e tentar teorizá-las de forma que isso faça sentido para mim. Por exemplo, a forma como as pessoas lidavam com as pessoas escravizadas até o século XIX, quando a Igreja de Cristo muitas vezes tentava trazer fundamentação bíblica para uma atrocidade desse tamanho. Você sempre vai tentar distorcer a lógica de Deus para ela caber na sua. E isso é a parte errada. É isso que você e eu não podemos fazer de forma alguma. Da mesma forma, quando nós falamos sobre fazer escolher a parte errada, o contraponto é justamente esse que Maria aparece aí na história. Porque Maria aparece sendo como aquela que nesse momento
Não quero realmente vilanizar Marta de jeito nenhum, tenho uma simpatia pessoal por ela, mas ela aparece aqui no capítulo 11 como alguém que está na parte errada, e Maria é aquela que escolheu a boa parte, e Jesus disse que não vai tirar isso dela. Só que para a gente entender melhor ainda o tipo de coração que Maria tinha e por que é que ela é essa pessoa que faz a escolha da parte certa, da boa parte, a gente pode olhar mais um texto em que ela aparece, ainda no Evangelho de João, dessa vez, no capítulo 12. Olha que essa família aparece mais uma vez, quando Lázaro morre, e veja a atitude de Maria depois que Lázaro é ressuscitado por Jesus. Eles dão um jantar, e aí esse gesto de Maria é bem eloquente sobre o tipo de coração que ela tem. Então veja aqui, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-na em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para também matar Lázaro, pois por causa deles, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A parte desse trecho que eu queria que você se concentrasse aqui comigo é justamente naquela primeira parte em que você vai ver Maria protagonizando uma cena em que Jesus está lá para comemorar, talvez fosse um outro momento de celebração. Lembra, no capítulo 10, Jesus faz ali uma visita, mas logo depois Lázaro morre, Lázaro ressuscita, Jesus chora, e aqui no capítulo 12, Jesus é convidado para um jantar, talvez de ações de graças entre amigos, e ali eles estão juntos e vem Maria. Maria era muito visceral. Eu não sei se eu seria muito amigo de Maria, não, mas ela chega com um perfume caríssimo, e ela quebra esse perfume, ela abre, e ela vai e molha os pés de Jesus e seca com os cabelos. Ela está ali totalmente entregue àquela situação, sabe? Ela está desfrutando daquele momento ao máximo, ela está completamente envolvida com aquele homem que ela sabia que não era um homem qualquer, mas era um homem que havia sido enviado por Deus e que tinha vida para oferecer para ela e para as pessoas, o homem que havia ressuscitado o seu irmão há poucos dias. Portanto, Maria é esse coração derramado nessa situação. Se na parte que não é boa, a gente tem pessoas que acabam criando uma cultura própria para justificar os seus meios, pessoas que simplesmente estão ali envolvidas demais com coisas que não deveriam estar, o coração está tomado demais por outras coisas. A gente tem aqui um coração que está derramado diante de Jesus. Se a parte má, a parte que não é boa, é uma parte que cria ídolos fora de Jesus, a parte que é boa é o coração que reconheceu que Jesus é tudo. Só que é interessante a gente ver, como eu falei no começo dessa mensagem, que os evangelhos trazem algumas lentes. E existem algumas formas da gente aproveitar esses encontros, aproveitar esses momentos ao máximo. Sabe, boas formas da gente entender, ou melhor, desfrutar desses momentos de refrigério, de descanso, de lazer, de diversão, ou até mesmo de trabalho. Uma maneira da gente lidar com o tédio de uma forma diferente. E aí eu queria que a gente pudesse pensar um pouco naquela introdução em que eu apresentei aqui, o encontro de Jesus com Levi. E você vai ver que Jesus, ele encontra Levi, depois Jesus ele vai expulsar os demônios de um homem de Gadara, ele vai encontrar uma mulher samaritana, ele vai encontrar Nicodemos, ele vai chamar Pedro, Tiago e João para subir ao monte. Jesus o tempo inteiro está envolvido com pessoas. Sabe qual é o princípio que eu queria que a gente trabalhasse aqui nesse momento que a gente está falando de escolher a boa parte? Singularize as coisas.
Quando a gente fala sobre generalizar as coisas, a gente coloca tudo no mesmo pacote, a gente coloca tudo num coletivo, e colocar as coisas na generalização é simplesmente abraçar o tédio e a impessoalidade. Quando eu falo sobre a multidão, você vê Jesus se compadecendo dela, mas ele vai até o encontro e ele vai se relacionar com as pessoas. Quando eu falo dos discípulos, eu vejo nomes que Jesus chama um por um. Quando eu falo de refrigério, de momentos de descanso de Jesus, eu penso numa família, mas não é qualquer família, é a família de Marta, de Maria e de João. Jesus chama Levi pelo nome. Jesus vai para o monte onde ele é transfigurado junto com Pedro, Tiago e João. Jesus está constantemente envolvido com pessoas, com singularidade. Se nós estamos lutando contra o tédio, uma inclinação que a gente vai ter é justamente deixar crescer na cabeça e no coração da gente esse monte de ídolos fora. Isso pode ser Netflix demais, como eu já falei, pode ser trabalho demais. Mas se você quer ter ferramentas para lutar contra essa má parte, procure sempre singularizar as coisas. Era essa a diferença, sabe, entre Marta e Maria. Marta estava preocupada com os afazeres domésticos. Maria sabia que era Jesus quem estava ali. Marta sabia que ele era o Filho de Deus, mas Maria estava disposta a quebrar um perfume caro e lavar os seus pés, secar com os cabelos. É essa capacidade de dar nome às pessoas, de viver os momentos sabendo que eles são singulares e únicos e que as pessoas são únicas. É isso que tira os fatos da vida, sabe, do grosso modo e traz para a realidade. Portanto, sempre que você tiver tentado a procurar alguma dessas ferramentas, dessas coisas obscuras que podem tomar seu coração e podem se tornar um ídolo muito grande, procure fazer o caminho inverso, encontrando graça nas coisas singulares da vida, especialmente das pessoas que você tem em volta. Não troque as pessoas pelas coisas que estão ao seu redor. Não troque as pessoas pelo trabalho, pela diversão, pela TV. Dê ênfase às pessoas que estão com você. Para isso é importante que você cultive laços de amizade profundos e íntimos. Sabe? É importante que você tenha pessoas em que você confie. É importante que você tenha pessoas com quem você descansa. A gente sabe que enquanto a gente vive com sociedade, a gente está sempre agindo em papéis sociais. As pessoas esperam que em determinados momentos você haja como um pastor se você é pastor. Se você é psicólogo ou psicóloga, os seus pacientes e clientes esperam que você tenha um comportamento de terapeuta quando você está com eles. Se você está dando uma palestra, você precisa inspirar as pessoas de forma que elas olhem para você e achem que você, ou melhor, acreditem e tenham a consciência que você sabe do que você está falando. Se você é um bancário, você se porta como um bancário quando está atendendo um cliente. E isso cansa, isso fadiga. Por isso que é importante que a gente tenha um círculo íntimo de amigos. Agora, a gente às vezes acha que isso acontece da noite para o dia. Né? A Hollywood cria muito essa fantasia de que a amizade você reconhece na rua. Acontece, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, relacionamentos são construídos. Sabe? São histórias em que pessoas estão dispostas intencionalmente a construírem esses laços. Eu preciso querer e eu preciso tomar providências para que isso aconteça. A pessoa que está envolvida comigo precisa querer e precisa tomar providências para que isso aconteça. Por isso é importante que você tenha uma casa, sabe, como Jesus tinha, em que você possa chegar, tirar o sapato, possa relaxar e descansar. Ali você pode ser a pessoa que falha, a pessoa que erra, você pode chorar os seus problemas, confessar os seus pecados, receber um abraço, ser acolhido por essas pessoas. Isso vai ajudar você, como me ajuda, a lutar contra esse tédio e a me manter mais firme nessa parte que vale a pena. Da mesma maneira, é importante a gente olhar, sabe, uma outra recomendação, olha para esse versículo 3 do capítulo 12 que a gente acabou de ler, veja como essa experiência de Maria nos pés de Jesus é uma experiência real. Vivemos um tempo em que está sendo muito difícil a gente trabalhar essa questão de real e virtual.
Sabemos que virtualidade não é a mesma coisa de totalmente distante. É uma espécie de meio termo, né? Parece que a gente aqui está junto, eu me sinto próximo de vocês quando eu estou participando do culto com vocês, quando eu recebo uma mensagem, quando eu estou pelo Zoom, mas eu não me sinto próximo o suficiente como quando a gente está aqui junto. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que não estou longe, eu sei que a gente está conectado virtualmente de alguma maneira. O que acontece é que, às vezes, mesmo quando a gente não vivia pandemia, mesmo quando a gente podia estar junto toda hora, eu simplesmente, você também, nós somos tentados a não termos experiências reais. Sabe, experiências de entrega, experiências em que eu estou completamente envolvido, é o que hoje se chama de mindfulness, né? Em que eu estou ali por inteiro. Só que aí eu lembro de algumas coisas que me ajudam a repensar isso. Heráclito de Éfeso dizia que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Essa sensação de efemeridade, de que as coisas passam muito rápido, me deixam com mais vontade de viver as coisas na sua maior intensidade. O gesto de Maria fala que o coração dela era desse tipo. Ela não queria saber de guardar perfume. Ela não estava disposta a elaborar uma justificativa hipócrita. Ela queria demonstrar ali com as suas atitudes, com o seu gesto, de que aquilo que ela tinha de mais precioso não se comparava a nada, servia apenas para lavar os pés, que era algo muito abaixo, era algo que ninguém fazia, era algo que ninguém cuidava, porque as pessoas andavam descalças e os pés estavam sempre sujos, e aquele perfume caríssimo não servia, ou melhor, só servia para lavar os pés de Jesus. Somente. Ela não considerava aquilo nada. Então ela se joga, ela se entrega, ela dá tudo aquilo que ela tem. É aquela mesma aplicação que Jesus faz quando fala que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Essa mulher, ela entendia que a vida não tinha valor nas coisas materiais ou nas tarefas que a vida traz, ou na diversão ou na alegria que a vida pode trazer. Ela sabia que estava ali na sua devoção todo o sentido da sua existência. Ela queria ter aquela experiência total e real. Nós precisamos viver experiências reais. Nós precisamos nos dedicar a essas experiências completamente reais. Hoje, essas experiências reais podem ser virtuais. Eu posso me envolver verdadeiramente com você e cuidar de você e você cuidar de mim por aqui, enquanto a gente não pode estar junto. Mas eu preciso que isso seja verdadeiro. Sabe aquela música do Chico Buarque, né, que é construção, amou aquela vez como se fosse a última, beijou aquela vez como se fosse a última. Esse sentimento de sempre fazer as coisas, não como se fosse a última, porque eu acho que é meio deprimente, mas talvez como se fosse a primeira vez. Sabe, todas as vezes fazer como se fosse a primeira vez. Buscar tornar isso vivo, como se fosse a primeira vez. É isso que faz a diferença para que os momentos sejam vivos. Portanto, relembrando as nossas recomendações para ficar com a boa parte, singularize os momentos e as pessoas. Depois, se envolva em ter relacionamentos verdadeiros e íntimos. Terceiro, crie experiências e se envolva em experiências reais. Se envolva de verdade com as pessoas, se envolva de verdade com as coisas que você faz. Assim você não vai ter a tentação, ou melhor, você vai ter condições de lutar melhor e com mais força contra essas tentações, sabe, que querem virar o ídolo da gente, além da realidade. Por fim não, ainda acrescentando, estamos nos aproximando do fim, mas ainda não é o fim. Resgate o mandamento. Quando eu falo sobre resgatar o mandamento, eu falo sobre resgatar o mandamento de guardar o sábado, de guardar o dia do Senhor, de guardar o dia do descanso. Durante alguns anos você deve ter ouvido, há algum tempo era algo mais comum de se falar, que o sétimo mandamento, que você guardar o sábado, era uma coisa que se restringia ao Antigo Testamento, que Jesus havia abolido isso aí. É interessante a gente saber que Jesus não aboliu nenhum dos mandamentos. O que Jesus faz é ressignificar o mandamento de guardar o sábado. Todo mundo, todas as pessoas que estão dispostas a caminhar com Jesus, que querem ser discípulos e discípulas de Jesus, precisam exercitar o mandamento em que se guarda um dia para o descanso. É um dia em que eu não vou trabalhar, é um dia em que eu vou aprender que tudo aquilo que eu desfruto nos outros 6 dias
não vem do fruto do meu próprio trabalho, mas vem das mãos de Deus. É Deus quem me capacita. Tem coisas que eu só aprendo vivenciando e Deus sabe disso. Por isso que ele diz, olha, tem um dia que você vai parar para fazer coisas que vão refrigerar a sua vida e para você aprender sobre fé. Os fariseus transformaram isso num fardo insuportável. O que Jesus faz é trazer de volta o princípio. Olha, é um dia para você cultuar ao Senhor, é um dia para você orar, é um dia para você colocar Deus no lugar dele certo, é um dia para você ter em família e amigos, é um dia para você ter comunhão, é um dia para você lembrar que Deus está envolvido com o seu refrigério, com o seu descanso. É um dia para você lembrar que você não precisa de distração 24 horas. Você não precisa trabalhar até morrer, você não precisa se divertir enlouquecidamente, porque você tem um Deus que cuida de você. É esse o princípio do sábado. E nós estamos esquecendo o princípio do sábado. No sábado, depois de Jesus, se torna o domingo. O domingo é o sábado cristão. E é interessante a gente fazer uma reflexão sobre como a gente tem lidado com isso. Nós temos nos preparado para esse dia. Você prepara a sua agenda inteira, né? Mesmo em tempos de pandemia, você precisou reajustar a sua rotina de forma que ela fosse produtiva ou que ela tivesse momentos de lazer. Você consegue terminar e maratonar a sua série, mas você consegue planejar o seu Shabbat, o seu dia de descanso. Você consegue decidir, olha, eu vou parar com a minha família, eu vou ler a Bíblia em tal momento, eu vou orar junto com ela aqui, nós vamos à igreja, vamos participar do culto, isso é a prioridade máxima, ou você simplesmente coloca tudo na frente que não dá para fazer, o domingo é o dia que eu faço tudo, e aí se der tempo eu vou cultuar ao Senhor, eu vou colocar Deus ali em questão. Se a gente tem essa inversão de valores, a gente está caminhando para a parte que não é boa, tá? A gente está preocupado demais, inquieto demais e a gente não está sabendo aproveitar a boa parte. O coraçãozinho está indo aí muito mais para o lado de Marta do que para o lado de Maria. E aqui eu queria muito reforçar essa lembrança para você que diz que ama Jesus. É importante que você coloque Jesus no lugar dele. E o sábado, o domingo, o dia do Senhor, o dia do descanso, é o instrumento que Deus nos deu para aprendermos isso. Então, traga de volta esse princípio para a sua vida. Traga de volta isso para você. Coloque as outras coisas no lugar que são delas, que são lugares secundários. Isso vai ajudar você a, de repente, não se ver por aqui já morrendo afogado em prioridades que não deveriam ser prioridades. São coisas que não se negociam. Você tem muita dificuldade, eu tenho certeza, se você for como eu, de negociar coisas que você considera responsabilidade. Mas é provável que você tenha dificuldades para entender e separar um dia para o Senhor. E é essa a proposta que eu estou fazendo a você. Que você consiga entender a relevância e a importância disso na sua vida espiritual, no seu crescimento e na sua proximidade de Deus. É isso que vai te ajudar a se manter nessa boa parte. Você não precisa quebrar um perfume nos pés de Jesus, não. Basta você entender qual é o lugar dele na sua vida. Para isso, quando você estiver disposto a reorganizar a sua vida, resgate mais uma coisa além do mandamento. Sabe a prática da contemplação? É uma das coisas que a gente perdeu no mundo moderno que fazem falta demais. Porque a gente tem as coisas no instalar de dedos, a gente tem sempre estímulos eletrônicos, digitais, histórias sendo contadas, músicas sendo cantadas, sabe, interação, jogo para jogar, o tempo inteiro celular, mensagens, e a gente perdeu a capacidade, quando eu falo nós perdemos, é nós generalizando aquilo que eu falei para não fazer no começo, mas aqui pode. Nós, humanidade, perdemos a capacidade de contemplar as coisas. E quando nós contemplamos as coisas, nós aprendemos a lutar contra a ansiedade. E eu não estou inventando isso. Quem ensinou esse modelo, quem usava esse jeito de fazer as coisas, era o próprio Jesus. Quando você olha ali Mateus capítulo 5, você vai ver o versículo 25, versículo 26 e versículo 27. Vamos ler junto esse trecho? Só para você exercitar a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. Olha o que ele diz aqui.
Eu falei 5, mas é 6, tá? 6, capítulo 6, versículo 25, 26 e 27. Só você passar uma página aí. Ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Primeiro, Jesus dá uma instrução. Não se preocupem com isso, não estejam ansiosos com isso. Aí você escuta e faz, tá, ok, é fácil falar. Aí Jesus vai dar uma recomendação de como é que você vai assimilar isso. Ele vai falar, observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Opa, Jesus agora me mandou contemplar a criação. Ele diz, olha, vá lá fora e veja o que é que Deus já fez. Veja como é que as aves são bem vestidas, como os passarinhos todos estão alimentados. Veja como a grandeza da criação fala sobre Deus. Lembre a sua história. Lembre os acontecimentos que você já viveu e você está vivo até aqui. Lembre os aprendizados que você já teve. Lembre as pessoas que foram bênçãos na sua vida. Veja como Deus tem cuidado da sua criação apesar de tanto sofrimento. Contemple, observe, reflita. Não procure estar sempre interagindo, mas interaja por dentro, reflexivamente, com as coisas que estão ao seu redor. Dê tempo para processar as coisas que você está vendo. Diminua o ritmo. Contemple, observe. Quando você observar, aí você vai concluir. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Espera aí. Quer dizer então que eu estar preocupado o tempo inteiro com o café que eu vou servir, com a vassoura que eu tenho que passar, com a série que eu tenho que assistir, não vai mudar em nada o meu futuro? Espera aí, eu estou olhando para fora e estou vendo que é Deus quem cuida de tudo? Então tem algo para eu aprender aqui. Você vê como o exercício da contemplação é importante? Nós precisamos resgatar a arte de contemplar. Nós precisamos resgatar esse exercício em que eu tenho um tempo para parar, para descansar e observar, para pensar, para refletir. Inclua a contemplação na agenda do seu descanso, no seu dia de descanso. E por fim, agora sim, partilhe. Partilhe, porque quando você partilha a vida com outras pessoas, você está vivendo. Parece ser redundante, mas era esse o jeito que Jesus tinha para se reabastecer, sabe, para se refrigerar. Jesus não tinha ainda o tempo para Netflix. Não tem nada de errado com o streaming em si mesmo, tá? É claro que eu não estou falando isso. Expressões artísticas são, inclusive, dons de Deus também, faz parte da graça comum. O que eu estou falando aqui é quando a gente erra a mão nessas coisas. Mas Jesus não tinha esses subterfúgios como a gente tem hoje, nem aquelas pessoas tinham, mas a tentação de sempre buscar outras coisas existia, como você pode ver com Marta. Só que quando a gente partilha com as outras pessoas, quando a gente convive com outras pessoas, a gente é mais chamado à realidade. Só que a gente aprendeu a se preservar de um jeito que é nocivo demais para a gente. Sabe, nós precisamos nos arriscar, precisamos nos envolver em relacionamentos que incluem choro, incluem feridas, incluem risos, incluem exposição, vulnerabilidade, inclui receber as pessoas em casa, em partilhar aquilo que eu tenho. E é muito legal como você vê que na vida de Jesus, o tempo inteiro ele estava comendo junto com alguém, na casa de alguém, partilhando a mesa. Tem momento mais agradável para você ter com alguém que você ama do que partilhar a mesa com ela? Fazer amigos, sabe, dividir a vida com as pessoas, ter boas conversas, conversas que nos aproximam de Deus, conversas que são diferentes daquelas que aparecem no Salmo 1, sabe, conversas que não corrompem os bons costumes, pelo contrário, que encorajam uns aos outros. Partilhe a sua vida, se envolva na vida das outras pessoas. Veja que Jesus estava tomando um chá da tarde no capítulo 10, no capítulo 12 ele estava num jantar, logo depois ele vai jantar na casa de um fariseu, mas o tempo inteiro Jesus estava envolvido no partilhar. Inclusive é no partilhar que você fala sobre o que Jesus fez com você. É no partilhar que você fala sobre as coisas que Jesus tem ensinado para você, da mudança que Jesus fez na sua vida.
vê que a grande crise dos fariseus aqui no capítulo 12 é que o que tinha acontecido com Lázaro estava se espalhando. E o povo estava começando a ficar curioso sobre o que Jesus tinha para dizer. Aquilo causava terror aos fariseus. Porque é no partilhar da vida que a gente vai falando para as pessoas quem é Jesus. Talvez você tenha chegado até aqui na sua vida tentando encontrar uma forma de se livrar da sua vida. Por isso você fez das suas atividades domésticas o seu Deus, por isso você fez o seu trabalho o seu Deus, talvez o seu patrimônio se tornou o seu ídolo, talvez a diversão frugal se tornou aquilo que você tem de mais importante na vida, talvez o prazer efêmero, aquele que dá e passa rápido, se tornou algo maior do que você deveria ou gostaria de ter na sua história. E para isso eu só posso dizer uma coisa a você. Por mais que você coloque em prática todos esses conselhos que eu falei aqui, por mais que você coloque em prática todos esses princípios bíblicos, nada disso vai ser a solução, vai ser a resposta, se você não encontrar esse Jesus, a quem Maria dedicava o seu coração, a quem Marta, com todas as suas dificuldades, dedicava o seu coração, a quem Lázaro foi, ou por quem Lázaro foi ressuscitado. Jesus é a resposta do coração que já entendeu, como de Maria, e Jesus também é a resposta do coração que está entendendo, como Marta. Assim como Jesus é a resposta do coração que sofreu o impacto de uma ressurreição, como Lázaro. E para você achar o equilíbrio na sua vida, meu caro e minha cara que me assiste hoje, somente com Jesus no centro. Sabe a recomendação que Paulo fala lá no capítulo 5, que eu comecei no capítulo 4 de Filipenses, quando eu comecei essa mensagem, quando ele fala, seja a vossa moderação conhecida por todos, a outra parte é fundamental, perto está o Senhor. Eu só vou encontrar moderação quando eu descobrir que nada disso me satisfaz, que somente Jesus me satisfaz. E Jesus vai me satisfazer quando eu permitir que Ele me satisfaça, quando eu permitir que Ele assuma o lugar que Ele deve ter na minha vida. E aí eu devo quebrar o meu perfume de nardo, seja ele qual for, nos pés dele, e aí a gente vai começar a trabalhar que o meu coração está ali onde está o meu tesouro. Que Jesus seja o seu tesouro, que Jesus dê a você sabedoria para organizar a sua vida, de forma que você saiba consumir as coisas boas que a gente tem produzido como sociedade, mas que a gente saiba dosar as coisas, de forma que a gente saiba escolher a boa parte e que não encontre nesses outros subterfúgios apenas uma forma de fugir da realidade. Deus se importa tanto com o real que se fez realidade concreta para habitar entre nós, para que a gente aprendesse com Ele, que Ele pagasse o preço do nosso pecado e que Ele substituísse cada um de nós naquela cruz. Deus tem a ver com vida real. Que Ele seja sempre o nosso centro, que Ele nos dê o equilíbrio. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque o Senhor se interessa tanto por nós, que o Senhor nos ensina qual é a melhor parte. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivermos nesse mundo com os dois pés no chão, mas com a cabeça na eternidade. Sabendo que devemos ter a mente de Jesus, que o Senhor nos dê essa mente de Jesus, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos dê o desejo de mudança, que o Senhor nos dê a inconformidade com aquelas práticas que temos assumido, que vão na direção contrária daquilo que o Senhor nos preparou. Que o Senhor nos ajude, Pai, a darmos a medida certa das coisas na nossa vida, na nossa agenda. Em nome de Jesus. Amém. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão.
nuvem teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. E nós já estamos chegando ao final do nosso culto de celebração. Eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos começar a estar por aqui juntos, mas eu preciso dar a vocês alguns avisos, e esse é o primeiro deles e muito importante de ser entendido pela igreja. Nós, como Conselho da Igreja Presbiteriana Libertas, decidimos que durante o mês de julho, até o final do mês de julho, as atividades presenciais continuarão suspensas. Nós temos uma comissão criada pelo nosso conselho, que é presidida pelo presbítero Antônio Galhazzi, que tem se dedicado a criar todas as medidas possíveis e protocolos de segurança possíveis para que, assim que nós considerarmos seguro, minimamente seguro, os nossos encontros, nós assim o façamos seguindo todos os cuidados possíveis e planejados. Isso acontecerá no tempo certo. Nós temos a certeza de que essa precisa ser uma atitude muito responsável. Nós não vamos colocar aqui nessa igreja pessoas que vão correr risco de vida simplesmente porque nós queremos estar juntos. Isso é importante, isso é grande, é algo prioritário, mas a gente tem certeza que a vida da nossa comunidade, da nossa vizinhança, da nossa família, ocupa ali um lugar de prioridade no coração de Deus. Por isso nós vamos ter muita prudência nesse momento e vamos atualizar a igreja a cada domingo sobre a nossa decisão como conselho. Tá bom? Então eu deixo aqui essa palavra, continuo contando com a oração de todos vocês para que Deus nos abrevie esse momento. Quero muito poder dar um abraço em cada um de vocês, mas eu tenho certeza que Deus vai permitir que isso aconteça no tempo certo. Vamos ter paciência e vamos ter responsabilidade. Uma outra comunicação importante que eu gostaria de dar para a igreja. Eu estou tirando agora um tempo de descanso, estou tirando férias. Então, no próximo domingo, vocês não vão me ver aqui na tela, eu vou estar online, claro, porque também é o meu dia de culto, mas quem vai estar pregando aqui para a gente, conosco, é um pastor que tem falado muito ao meu coração, tem se tornado um grande amigo e um mentor, um cara que eu amo demais, que é o pastor Marcelo Gualberto. Esses tempos em que a gente está distante, tem algumas vantagens. Uma delas é que a gente pode tê-lo aqui conosco no nosso culto, sem necessariamente ele precisar pegar um avião e estar aqui. O pastor Marcelo Gualberto é pastor em Belo Horizonte, ele é diretor nacional do MPC, que é Mocidade para Cristo,
Muita gente conhece esse homem de Deus, é um cara que tem dedicado a vida dele a cuidar de pessoas, a pastorear pessoas, a discipular pessoas. E eu queria convidar você a convidar todas as pessoas que você conhece para ouvir esse homem de Deus, que tem muita coisa para falar ao nosso coração. Tá bom? Então eu estou de férias, volto no dia 15 de julho, de volta às atividades. E aí eu espero que nesse período de 15 até o começo de agosto, isso é só esperança, tá, gente? Não é nada decidido. Queria muito estar preparando pelo menos o nosso reencontro de alguma forma. Eu sei que logo de cara não vai dar para trazer todo mundo, os mais experientes, os grupos de risco, mas pensando assim na segunda quinzena de agosto, quem sabe, né? A gente não tem condição de fazer isso. Então, próximo domingo, pastor Marcelo Gualberto aqui. No outro domingo eu estou de volta com novidade para a igreja também. Tá bom? Queria agradecer aqui também, antes de orar encerrando o culto, por todo o carinho que eu recebi no meu aniversário. Foi coisa assim que eu não esperava. Aquele vídeo foi incrível, me tocou bastante. As ligações, as mensagens. Eu realmente sou muito feliz a Deus por fazer parte dessa comunidade, por ser pastor na Igreja Presbiteriana Libertas. Queria dizer a vocês que domingo a gente teve aquelas intercorrências técnicas aqui. Eu inventei de usar uma música que tem direitos autorais e o YouTube derrubou a transmissão, então eu não consegui nem fazer esse agradecimento de forma decente como eu estou fazendo agora. Muito obrigado a todos, especialmente ao conselho da igreja, que tem se demonstrado tão presente, tão cuidadoso, tão carinhoso comigo e com Rosa. Por falar em Rosa, eu vou orar também pelo aniversário dela, que se aproxima agora terça-feira. Pedir a Deus que dê a ela uma vida muito longa, né? E muita paciência para ela caminhar comigo o que a gente ainda tem para caminhar junto. Que Deus realize os desejos do coração dela. Eu queria registrar aqui publicamente, já que eu sou quem tem a câmera na mão, queria agradecer a Deus pela vida dela e dizer para a Rosa que está me assistindo que eu amo você e que a gente vai caminhar ainda muito tempo junto, debaixo da bênção do Senhor. E queria contar com a oração de vocês também, igreja, nesse sentido. Tá bom? Vamos orar e logo depois nós nos despedimos. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão especial em que nós estamos aqui juntos. Te pedimos que o Senhor abrevie essa espera, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide da nossa vida, mas que o Senhor nos dê a calma que precisamos, a paciência que precisamos para esperar o dia do nosso reencontro aqui físico. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para sermos cuidadosos, responsáveis e diligentes naquilo que o Senhor tem confiado para nós. Que o Senhor possa nos orientar, Pai, nessa decisão. Te peço que o Senhor cuide de cada um da nossa comunidade onde nós estamos, dando saúde, dando paz, dando provisão, dando gratidão aos corações. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fazer bênção, onde quer que nós estejamos. Nos dê a sabedoria necessária para viver. Nos dê o discernimento para reconhecermos os teus caminhos. Nos dê amor, Pai, para sermos reconhecidos como teus filhos e como tuas filhas, Senhor. Te agradeço especialmente pela vida de Rosa, por mais um ano de vida que o Senhor a concede, que o Senhor possa dar a ela tudo aquilo que ela deseja do Senhor, que o Senhor possa cuidar do seu coração e da sua mente, dando a ela muitos anos de vida. Que o Senhor seja com a nossa igreja, Pai, que o Senhor seja com essa cidade, que o Senhor seja com essa nação, que o Senhor seja com os doentes e com os enlutados. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo aqui e espalhado pela face da terra para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Antes de dar tchau, eu tinha esquecido disso agora há pouco, mas eu queria convidar você, reforçar, para que você organize a sua agenda, se planeje para participar de um dos nossos grupos de pastoreio e suporte. A sua presença é importante no cuidado de outras pessoas, a sua presença por completo, e isso quer dizer que é você inteiro, né, sem fazer outras coisas com o nosso grupo, a gente ali junto, orando, compartilhando e cuidando uns dos outros. Eu espero você, ou melhor, eu espero notícias suas em um dos nossos GPS. Que Deus dê a você uma boa semana e até daqui a 15 dias nós vamos estar juntos aqui mais uma vez e logo, logo presencialmente. Deus abençoe, boa noite.